Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Merac Instrumentação Cirúrgica. E hoje eu trouxe uma reflexão aqui para vocês sobre a lógica da montagem das caixas cirúrgicas. Eu escrevi esse livro com foco em iniciar um desenvolvimento de um pensamento lógico na organização dessas caixas cirúrgicas. Existem hospitais que têm caixas ótimas, existem hospitais que têm caixas muito equivocadas, e existem hospitais que têm caixas com exagero de material. E o que isso influencia, Flávio? Bom, numa caixa com exagero de material, para a gente na sala, é muito bom. Eu poderia nem falar desse assunto. Por que eu estou trazendo esse assunto? Porque o exagero de material vai expor o material que sobra de cada cirurgia à lavagem, a desgaste e a risco de estragar se perder no meio do caminho. Uma caixa muito grande. Primeiro que as pessoas não entendem, não, isso não vai ficar claro, o que que precisa naquela caixa, o que é essencial daquela caixa. Então, em algum momento, isso pode se perder. A gente não tem hoje uma formação de pessoas em CME que seja especialista em material. Você pode procurar. Não tem. A gente chega lá e pede uma pinça de Hudson, que é uma pinça super tranquila, e as pessoas às vezes não sabem o que é uma pinça de Hudson. A diferença de uma pista anatômica e uma pista anatômica, ou uma pista que não é anatômica, tá, então, a pista anatômica, ela não tem dente. E a pista dente de rato tem dente. Essa é a diferença básica, às vezes a pessoa fica uma anatômica com dente. Então, uma pista de Baker, que é pista de Baker? E então a gente não tem um treinamento específico. Ontem, inclusive, eu estava conversando com o cirurgião sobre isso. E é impressionante, é um lugar que deveria ter treinamento. Eu andei estudando um pouco de diretrizes de ESG, inclusive isso está dentro do livro, e lá eles falam, né, sobre os recursos que nós temos, recursos, e é um setor que deveria pensar, olhar para isso, que o treinamento fosse constante. É muito interessante olhar, você tem um sistema gigante, caríssimo, que é um hospital, e que muitas vezes tem treinamento sobre esterilização, mas aí que tá. Existem interesses, né, das empresas que vendem os produtos e dá esse treinamento. O material cirúrgico, às vezes a pessoa vende, mas ela também não tem um conhecimento profundo de como aquilo é utilizado, sabe? Existe um elo perdido. E meu objetivo é trazer essa informação e juntar com todas essas outras, porque assim, quem produz sabe do aço, das regras de construção desse material, isso ele é craque. Mas ele não conhece a fundo cada cirurgia, porque é óbvio que ele não é cirurgião. Então, existe aí uma grande oportunidade nesse mercado de um exercício, de uma conversa, de fóruns, inclusive por isso que eu trouxe essa construção desse livro, que são os primeiros passos. Então, eu coloquei lá cirurgias que servem para cirurgias, caixa que serve para cirurgias menores, como hérnia umbilical, ou abertura dos portais da vídeo. Até uma ecsérise de lesão pequena na pele, né? Apesar de que para isso, talvez uma caixa da plástica fosse melhor. E uma caixa, o que que é uma caixa da plástica, Flávio? Eu estou falando da caixa da plástica porque nos hospitais a caixa da plástica tem um material mais delicado. Então, a gente não precisa classificar só como caixa da plástica. É que, quando você fala plástica, você está trazendo um conceito de delicadeza, né? Materiais menores, com uma pegadinha menor, mas às vezes o material é pequeno, mas ele tem uma pegada grosseira. Então, você vê que até quem monta, às vezes tem dificuldade de entender isso. Então, óbvio que um Kelly de uma caixa para cirurgia geral, ele é diferente de um Kelly da vascular. É diferente, Flávia? Sim, se você olhar e pensar na função de cada um, é, às vezes, quando você vai dissecar um meso, que você precisa de um pouco mais de delicadeza, mas você não precisa de uma delicadeza tão pontiaguda para alguns procedimentos. Até é perigoso, né, na hora de dissecar, de fazer a dissecção, de machucar a alça, enfim.
Então, ele quer uma pontinha mais romba, mas uma romba delicada. Quantas informações. Então, a questão dessa construção do material, ela precisa ser conversada. As pessoas estão há 20 anos dentro de um setor e falam, ah, já sei. Mas às vezes um conceito básico desse, ela fica, não sabe, né? Tem lugares que tem pessoas muito boas na CNI, que trazem informações muito boas. Mas na grande maioria, a gente esbarra com pessoas que nem têm treinamento. Olha só, esse workshop para quem é? Para pessoas que já estão na área e querem refinar o seu olhar diante disso, para pessoas que estão começando na instrumentação ou na cirurgia, porque até para um cirurgião que está em formação é legal ele entender a diferença que empresas têm materiais diferentes e o que ele precisa olhar para esse material. Então, isso é algo que então, nesse vídeo de hoje, o que eu quero trazer para vocês é isso. A gente está desenvolvendo workshops, treinamentos, montando a apostila. Eu já tenho um livro, que é a lógica da montagem das caixas cirúrgicas. Esse livro vai trazer uma clareza para o seu olhar diante do material, mas vai ser necessário que você participe de muitos workshops, para que você manipule o material. Uma das questões para mim é por que eu decidi escrever esse livro? Eu já acompanhei, então. Eu acompanho a rotina do centro cirúrgico, já acompanhei a rotina de gente que vai vender material e que muitas vezes monta um mostruário equivocado. Então, se você vai visitar um ortopedista, você tem que levar um tipo de pinça. Se você vai visitar um otorrino, você tem que levar outras pinças. Porque se você levar a pinça da otorrino, as pinças da ortopedia, por exemplo, são pinças mais grosseiras. E aí ele vai dizer, uau, que isso? Mas será que seu material serve para mim? Porque ele não vai ver a pinça dele ali, bonita, toda assim como em todas as especialidades. E tem pinças que algumas especialidades nem usam. Numa cirurgia, eu via, não tem um hospital que tem FOR na caixa de laparotomia. E aí, o FOR não são todas as especialidades que usam. Quem usa, bom, quem usa o FOR são os ginecologistas. Para outras especialidades, o FOR é muito grosseiro. Mas para ginecologia é importante, por quê? Porque o útero é um músculo. Quando você vai fazer a ligadura da uterina na lateral do útero, é uma pinça forte é necessária. Então, cada especialidade possui o seu detalhe, né, na escolha desse material, no desenvolvimento desse material. Então, a lógica da montagem das caixas cirúrgicas é o início da construção do pensamento lógico. Tá? Pensamento lógico olhando para o material cirúrgico e para a nossa rotina. O material mais ajustado, ele traz agilidade na cirurgia, ele traz facilidade na montagem e na verificação dessa caixa, porque a cada cirurgia que você abre, uma caixa, você sabe a quantidade de materiais que tem, né? Existe uma contagem e tudo, e fica mais fácil de visualizar e perceber o que está faltando ou não quando você traz uma padronização. E a questão da padronização é algo que todo mundo fala, não, mas cada cirurgião opera de um jeito. Mas entrega o material adequado, você vai ver como isso funciona muito melhor. Então, eu trago reflexão para essa rotina da cirurgia, da videocirurgia, a principal dúvida para a gente são as pinças gerais. A gente na robótica, antes de começar, a gente escolhe quatro pinças, cinco pinças. A caixa da vídeo, ela tem uma quantidade exata de peças, porque não tem tantas peças. Só que na cirurgia aberta, você precisa, às vezes, afastar, e aí o biotipo do paciente importa. Se você tem um paciente mais magrinho, um paciente mais gordinho, o tamanho do seu farapêutico, a localização, né? Então, vamos lá. Se você tem axila é um lugar com mais gordura, um pouco mais aprofundado. Você precisa de talvez um afastador um pouco mais fininho e mais longo, que é um Langenbeck. Na inguinal é mais raso, mas o paciente gordinho às vezes pede um Richardson. E são afastadores diferentes, com a mesma função. Afastadores devem andar em pares. Então, são coisas, são conceitos que a gente precisa olhar, que vem da cirurgia, né? Os cirurgiões trouxeram
criaram esses conceitos, e a gente refinar esse conceito para ajudá-los nessa cirurgia. Então, a lógica da montagem das caixas cirúrgicas, ele busca a gente que possamos olhar a quantidade de peças, inclusive, para questionar se aquelas peças daquela forma são mais funcionais ou não. O mixer, se você tiver 8 mixers numa caixa, isso é bom ou é ruim? Ah, Flávia, é ótimo. Depende. Depende do tamanho desse mixer, de onde você vai operar. E, por exemplo, se forem 8 pinças rombas, uma pegada forte, talvez ela não funcione para uma dissecção delicada. Então, você precisa de 6 pares, com mais ou menos a mesma característica, um mais fininho, um médio e um pouco mais rompa, ou mais longo, depende da cirurgia. Eu tenho algumas sugestões sobre questão de construção de kits avulsos, para que nesses kits você tenha uma caixa básica, é uma caixa onde você desenrola a maioria das cirurgias, e aí tá, ginecologia, kit tal. Se for coloproctologia, kit tal, sabe? Se for uma hepatectomia, kit tal. Por quê? Na caixa básica você vai ter Kelly, Mixer, só que essa caixa específica fica muito mais fácil identificar o que está faltando na caixa principal. Porque muitas vezes a gente abre duas caixas por conta de uma pinça. Porque na caixa A e na caixa B existe uma pinça que não tem na caixa A. E aí essa caixa é aberta com 12 Kellys, 12 Kellys, 12 Halsters, enfim. E você abre esse monte de material, esse material vai voltar para a CMEI, vai tomar um tempo danado para a pessoa organizar, sendo que você podia ter uma caixa básica e esse material ser construído em kits separados. Então, isso facilitaria muito a vida de quem está no CME, a vida dos instrumentadores. O que que tem nessa caixa? Poxa, se você for pegar uma caixa com 120 peças, fica difícil você dizer. Agora, se você tem uma caixa com. A caixa que eu montei tem 80 peças, tá? Desse livro até 80 peças. Com essas peças o cirurgião consegue operar. Agora, e aí eu coloquei lá, né? O FOR é da gineco. A gineco precisa de pinça com dente longa. E eposine Z. Isso aí não podia ficar numa caixa menor? Acoplado de uma forma muito mais prática, porque essa caixa tem 6 peças, e aí fala, pô, essa caixa aqui é para gineco. Precisa de uma pinça com dente longa? Outro ponto que eu coloco, uma grande falha, muitas caixas de Laparô têm um monte de pinça com dente e poucas pinças anatômicas sem dente. Por quê, Flávia? Porque você abre a pele com pinça com dente. Agora, você não segue esse trabalho dentro da cavidade com uma pinça que pode machucar a alça. Uma pinça com dente perfura uma alça. Então, a pinça para dentro da cavidade é uma pinça anatômica. Se você tem um paciente magrinho, é uma coisa. Se você tem um paciente sobrepeso, é outra. Se você tem um paciente obeso, é totalmente diferente. Então, se você não tem pinças longas dentro dessa caixa, enfim, entende como é um conceito? Como isso você precisa pensar antes da cirurgia? E se você não tem esse material avulso, você precisa abrir uma outra caixa, porque ela tem 4 pinças mais longas. E tem todas as outras pinças que vão ter um desperdício, além de uma exposição desnecessária. A limpeza, e aí entra outro ponto importante. A limpeza e esterilização dessas caixas, elas são realizadas com processos que utilizam insumos que têm um custo. Então, quanto maior, com mais caixas você tiver o mesmo tempo para lavar só por conta de uma cirurgia, você aumenta esse custo. Se ninguém nunca contou esse custo, pode olhar para esse custo. Isso faz diferença. E aí entra outro ponto importante. Ah, mas a gente vai gastar muito com esses insumos. Vamos fazer só um teste. Por quê? Porque tem muita caixa. Já normalmente você já tem. Então, será que estão fazendo todos os testes necessários? Porque o custo aumenta? Então, olha só, a gente pensando junto com todas as empresas, isso é importante olhar. Se você tem que verificar mais caixas por conta, sei lá, uma cirurgia usou. Eu já entrei em cirurgia que eu tive que abrir várias caixas. Por quê? Quem me ofereceu me ofertou a caixa não eram só técnicos de enfermagem. Enfermeiros também não conhecem muitas vezes. Aí você pediu uma caixa de vascular. Uma caixa de vascular.
Pensa que o seu corpo tem vasos em todos os lugares, cabeça, pescoço, aqui na região do tórax, na cavidade, e aí nas pernas. Não é feita a mesma abordagem para membros superiores e inferiores ou para dentro da cavidade. Você precisa de pinças de tamanhos diferentes, de bulldogs de tamanhos diferentes. E pensar estrategicamente a montagem dessa caixa vai fazer com que a CME, com que os enfermeiros tenham menos preocupações com isso. E que eles tenham certeza. Porque todo mundo perdido traz três caixas, uma de fístula, né? Que a gente às vezes abre fístula, tem fístula na perna, né? Fístula é um buraquinho, tá? Abre um buraquinho no vaso e aí ele precisa corrigir, então ele vai dissecar para aqui para o braço, olha só, é superficial. Então, quando ele entrar aqui, né? Ele entra aqui na pele, ele vai ter poucas camadas, agora na barriga. Então, as camadas são assim. Então, você precisa do afastador do mesmo tamanho para os dois lugares? Não. Então, olha só quanta coisa você precisa pensar. Ah, Flávia, mas isso não funciona. Isso não funciona assim, gente. Porque a cirurgia não é uma técnica que está descrita em livro. Então, você segue a técnica e observa o biotipo dos pacientes. Flávia, mas se a gente colocar. Ó, eu já cheguei ao absurdo de ver três tamanhos de você dentro de uma caixa. Por que é um absurdo, Flávia? Porque se você tem um você de criança e a cirurgia de um adulto, faz sentido. Você não tem que estar dentro da caixa, a não ser que você tenha montado aquela caixa para cirurgia pediátrica. Só que, vamos pensar, cirurgia pediátrica. Você pode operar um bebê ou uma criança de 3 anos. É o mesmo tamanho de afastador? São muitas perguntas que você precisa ter um afastador avulso. Exatamente por quê? Porque ele pode suprir a necessidade. Você ter ele dentro da caixa é um desperdício. Porque você tem que ter todas as crianças do mesmo tamanho. Você tem todos os pacientes do mesmo tamanho, você sabe exatamente todos os pacientes que você vai operar, você não tem controle sobre isso. Mas você tem controle sobre o planejamento disso, com o material ofertado de forma correta. Ah, mas tem hospital que está acabando com material avulso. Então aí você tem que pensar, por que está acabando com material avulso? Porque não, provavelmente esse material avulso não é bem montado. E aí você não tem os materiais necessários para os procedimentos. Você tem que pensar em material avulso, você precisa pensar de acordo com o complemento das caixas que você tem. Então, se isso for pensado, então, poxa, eu tenho caixa de Laparô. Só que minha caixa de Laparô é montada para um paciente médio. Um paciente obeso precisaria de pinças mais longas. Então, o que que o paciente obeso precisaria? Talvez um mixer mais longo, talvez uma pinça mais longa, pinça anatômica. Então, você coloca um mixer mais longo, uma pinça mais longa, porque ela não vai ser usada em todas as cirurgias. Só que quando for necessário, você sabe onde ela está. Você não vai abrir uma outra caixa. Você vai abrir a caixa de complemento longo. Olha só quanta coisa que pode ser evitada de gasto e de custo. Custo na esterilização, tá? Porque aí você tem a limpeza, você usa enzimáticos para fazer a limpeza desse material. Se você tiver muito mais caixas, você vai usar muito mais enzimáticos. Isso aumenta o custo. Se você tiver, mas não pode abrir o instrumentador. Gente, não é o instrumentador que pede caixa. É o chefe do instrumentador que pede caixa. E a gente acaba conhecendo melhor o material. E acontece. Ah, puta, abriu a caixa. Pegou meia dúzia de pinças, pinças de Bake. Quais são as pinças de Bake mais utilizadas quando a gente fala de homeopatectomia? Porque aí você vai ter uma caixa de laparobásica, onde você tem todo o material básico necessário, mixer, mosquito, Kelly, pinça anatômica, né? Tá. Aí, poxa, mas deixa até duas DBs dentro da caixa de laparô, porque eles podem usar na hora de fazer as anastomoses, isso é bem-vindo. Mas uma DBake, não uma Detriche. Detriche é uma pinça mais delicada, que é usada só no vascular ou no ducto cístico, quando a gente vai fazer, quando você vai fazer uma bilha digestiva, sabe? Tem um hospital que tem um kit para bilha digestiva dentro da caixa de Laparô, em todas as caixas. Só que a gente não faz acesso à via bilha digestiva de todos os pacientes. Um dia eu peguei todos os materiais, falei, esse material aqui, monta uma bandeja com ele. Sabe por quê? Essa bandeja ela é essencial quando a gente tem que acessar a via biliar. Expliquei, mudou.
Não. Por quê? Porque as pessoas questionam se você está mesmo. O médico, o cirurgião, ele não quer ir para lá para ficar na CME olhando o material. Só que, com certeza, na hora que ele solicitar o material e esse material estiver adequado, poxa, isso é um céu para gente. Então, tem hospital que tem o material. Só que como você acha esse material? Você vai garimpar em todas as caixas? Você vai abrir todas as caixas da CME? Isso não faz sentido. Faz sentido olhar para esse material antes. Esse material ser planejado antes. E eu vou falar para vocês. Existe uma questão, eu já ofereci essa visão para a indústria. A indústria não se importa, sabia? E por que que ela não se importa? Porque a grande maioria das empresas vende. Vende errado? Pode vir errado. Só que eles só trocam o material e parece até que eles são legais, mas eles não estão preocupados de fato com a organização desse material de forma eficiente. Eles querem vender o material. Então, existe um conflito de interesses quando você olha para uma pessoa que está oferecendo para você um material de qualidade, que tem muitas empresas com material de qualidade, só que não é um material assertivo. Mas o hospital pediu, claro, o hospital pediu. Quem que está coordenando essa compra? O setor de compra sabe de cirurgia? Não sabe. O enfermeiro, ele sabe da rotina da cirurgia no centro cirúrgico, mas dentro do campo cirúrgico, ele não sabe. Ele não sabe de tudo, a não ser que ele tenha sido um instrumentador. E ainda assim, depende da equipe que ele operou. Então, ele vai ter a visão de acordo com o repertório. Repertório é a quantidade de informações que você tem sobre aquele assunto. Eu já trabalhei no transplante em vários hospitais, eu já trabalhei em hospitais gigantes, em hospitais pequenos, faço vascular, gastrocirurgia, transplante hepático, já fiz transplante de pâncreas, otorrino, cabeça e pescoço, plástica, oncocirurgia, em várias especialidades. Então, assim, hoje o meu repertório ele é bem amplo. E esse repertório me ajuda a direcionar. E eu entendo essa questão, e eu entendo todos os pontos. O ponto da CME, que tem as suas limitações de repertório das pessoas que trabalham ali, da limitação que existe, sim, na organização dessas caixas, mas se você tiver é, firmeza no que você fala, se você tiver consciência e repertório do que você fala, as pessoas vão te ouvir, né? Então, se você é um enfermeiro que entende mais da montagem das caixas cirúrgicas, com certeza eles vão te ouvir, porque você está falando de coisas pertinentes, de melhorias que vão trazer qualidade para essa atividade do cirurgião e de todo o centro cirúrgico, porque não é só o cirurgião ganha muito, mas imagina você numa CME com caixas mais rastreáveis, porque você tem a rastreabilidade dentro do hospital muitas vezes. Então vai aparecer lá a lista de materiais. Se fossem menos materiais, porque lá não aparece que tamanho que é esse bulldog e coisa e tal, mas tem que ter tantos. Se ele tem uma tarja ou uma marcação na cor, vai ficar muito mais fácil, muito mais rápido de você observar se está limpo, se não está, se é esse que tem na caixa. Porque quando você não sabe o que procura, quando encontra, não identifica. Eu já entrei em uma cirurgia onde eu não sabia nada das pinças. Eu entrei a primeira vez que eu entrei numa cirurgia de otorrino, minha primeira vez no centro cirúrgico, mas depois que eu já tinha prática, eu entrei numa cirurgia de otorrino. É uma caixa muito diferente de qualquer outra caixa que você pode imaginar. E aí eu falei, e agora? Né? Falei, ele pediu a pinça pelo nome. E eu não sabia como identificar, porque eu não sabia que pinça é aquela. Doutor, qual a aparência dessa pinça? Ela tem curva, ela não tem? Ela é de biópsia? Porque, assim, essas informações eu tinha, porque eu vinha carregando de outras especialidades. A pegada da pinça, se ela tem, tava olhando ali, tinha curva nas pinças. Então, se elas têm curva, elas têm alguma serventia. A gente está olhando para o otorrino. O otorrino é aqui dentro da cabeça. Então, os acessos aqui, eles são mais curvos, mais curtos, mais longos? Sim. Repertório e lógica no pensamento da organização e da observação do material. Você percebe que o seu repertório ele te leva, então assim, você sabe anatomia, você conhece o procedimento, ou você não conhece o procedimento, mas você entende de anatomia. O mínimo de anatomia, se você olhou um crânio por dentro, você sabe que ele tem curvas e por onde se acessa. Então, se você olha para sua mesa e vê pinças que têm curvas, elas têm funções específicas.
E aí, assim, essa pinça aqui com a curva para baixo. Ah, tá. Então eu comecei a aprender. Sei o nome das pinças? Não. Não decorei esses nomes porque saí do otorrino e acabei não usando mais essas pinças. Mas eu quero que você entenda que um profissional que tem um bom repertório de anatomia, um bom repertório de conhecimento de material, de função do material, a ponta de um material com dente, ela tem que função? Ela tem uma função de uma pegada mais forte, então ela é usada em tecidos mais fortes, como fascias musculares. Agora, aponeurose, enfim. Agora, quando você tem uma pegada delicada, para pegar vaso, para fazer uma dissecção mais precisa, para fazer uma ligadura em lugares mais distantes, a curva maior é para ir em lugares mais difíceis. Um mixer, por exemplo, por que que um mixer tem uma curva maior? Porque aonde se acessa, então você tem uma dissecção, o mixer, se você tiver um Kelly, ele tem uma curvatura menor. Então, ele não vai alcançar uma virada, assim, vai dificultar para encaixar essa pinça num espaço menor. É como direção hidráulica, e não, direção hidráulica, né? Para você entrar numa vaga apertada ou sair de uma vaga apertada, a direção hidráulica faz toda a diferença. Falando, trazendo agora para uma coisa prática. Você tem um carro que não tem direção hidráulica, é muito diferente você fazer manobra, você estacionar, você sair de uma vaga apertada. Se você tiver direção hidráulica, nossa, eu saí de uma situação uma vez que eu fiquei presa entre dois carros, eu tinha só o espaço do carro do lado para eu sair. Eu consegui sair da vaga com um carro grande com direção hidráulica. E faz muita diferença, né? Hoje não teria carro sem direção hidráulica. Jamais, porque não funciona, né? Eu gosto de direção hidráulica. Hoje os carros estão muito mais tecnológicos, enfim, mas este ponto eu quero trazer para vocês. Faz diferença? Óbvio que faz. O carro te leva para o mesmo lugar, uma caixa vai operar, vai, mas se você tiver um material mais assertivo, então esse mixer para entrar lá embaixo, assim, numa curvinha, ele desce reto, você ainda curva ele para trás, assim, dá aquela curva, ele pega certinho o vaso, ele controla o sangramento, ele salva a vida do paciente. Então, um material bem pensado, bem planejado, um olhar mais cuidadoso diante dessas joias que são as nossas caixas cirúrgicas, que são joias, para mim são joias. Um material bom, um material que tem uma pegada, às vezes eu já vi pinça quebrar durante a cirurgia. Gente, é um terrível. Que não, pinça que não está funcionando. Então a gente precisa olhar para isso. A compra do material deve ser um pesadelo para quem não conhece. Porque essa pessoa, ela vai olhar para isso e falar, meu Deus do céu, por onde eu começo isso, né? O que tamanho tem? Você vai pegar um catálogo, tem muitos tamanhos de mixer. Só que uma vez que você tiver um desenho dessa caixa mas tem muitas empresas que têm, muitas empresas te oferecem caixas prontas. Essa aqui é da Gineco, essa aqui, claro, porque coloca um monte de pinça aleatória e joga lá um Posil Misé, Form, entendeu? Ou um abaixador, tem um outro afastador que a gente usa, uma válvula, esqueci o nome da válvula agora, uma válvula que você usa que é vaginal para você conseguir operar, que aquela válvula facilita muito, inclusive ela tem um corte no meio para que, né, se tiver um sangramento, que escorra por ali, enfim, é incrível. Então, quando você olha o material, cada material tem a sua função. Aí você fala, eu não sei o nome dessa válvula, mas eu sei que ela é uma válvula vaginal e se eu encontrar ela em qualquer lugar, eu sei que é para que ela serve. Então, aí você vai lá, vou olhar agora, depois, né, a gente coloca atrás aqui, mas quem trabalha só com gineco vai entender muito de gineco. E eu tenho, assim, existem muitos profissionais no mercado muito melhores do que eu, em cada uma das suas especialidades, na minha própria especialidade, eu admiro muito os instrumentadores. E eu acho que esse trabalho que a gente faz de olhar antes, a gente evita um monte de problema. Assim como quando a gente ignora isso, a gente tem muito problema. Eu sou muito chata, né? Quando eu falo nessa questão de que a gente precisa olhar antes, a pensar antes. Quando eu não consigo alcançar, eu sempre converso com o cirurgião antes. O que que a gente vai fazer, chefe? Uma laparotomia. Está escrito lá, laparotomia. Flávia, uma laparotomia. Só que não. É uma laparotomia, ponto. Vai abrir a barriga. Legal. Mas o que está dentro dessa barriga? Por que que a gente está abrindo essa barriga? É um tumor? É um ovário?
aumentado, um tumor vaginal, é um tumor de colo, um tumor. Isso muda que a gente precisa de material. Muda, porque assim, se você tem vaginal, não vai ter reconstrução. Então, você vai tirar tudo e vai, no máximo, fechar a vagina. No caso de um colo, você vai seccionar uma alça, tirar e vai ter que reconstruir, ou vai fazer uma colostomia. Quando você pensa nisso, você vai pensar no material que você vai usar nos fios, né? No grampeador, numa pinça específica, se você for fazer uma reta sigmoidé, a H40. O fio que vai você usar na H40, porque só pode ser um fio de agulha reta. Gente, é muita informação. É muita informação e você precisa aumentar seu repertório. Tá? Então, esse vídeo de hoje eu vou subir lá no canal da Merak e eu espero que vocês entendam. Eu posso fazer vários vídeos aqui explicando muitas coisas, mas um workshop é onde a gente vai ter mais gente. Eu quero que essas pessoas sejam multiplicadores nos seus espaços. Que quando a gente chegar num lugar e que a gente tenha mudado essa realidade desse lugar e as pessoas entendam que é uma pinça de Adson e que ela faz diferença com dente ou sem dente, porque na pele com dente é melhor. Os plásticos vão me questionar e vão achar que não. E tudo bem, é o que eles gostam. Eles gostam de pinça sem dente para pegar na pele, porque eles dizem que machuca a pele. Então, imagina, são especialidades diferentes. A plástica, ela prima pela plástica, né? Pela aparência de tudo. Então, tem que ficar legal e tem que ficar bonito. Ah, mas as outras especialidades não. Depende, né? Porque assim, e outra, não é que não vai ficar bonito, tem que funcionar. Às vezes a gente está numa urgência, uma cirurgia contaminada, então a gente precisa, o objetivo é salvar a vida daquele paciente. Coisa séria. Não que não seja sério na plástica, óbvio que é. Mas, assim, são situações diferentes. Cirurgia eletiva, sem risco de vida, sem contaminação, né? O mínimo contaminada possível. Então, assim, você precisa ter esse discernimento quando você vai pensar no seu material. E o gosto do cirurgião, ponto. Aí eu não uso pinça com dente, entrega pinça sem dente. Eu vou discutir com o cirurgião, você tem que usar pinça sem dente, ou pinça com dente. O cirurgião vai fazer o que ele achar pertinente. E não em absurdos, em gosto pessoal e função dentro da necessidade da cirurgia. Abertura de parede, fechamento de parede, ressecção de estruturas, para estruturas, pinças mais delicadas. Então, é um trabalho que é muito importante. Para o hospital, isso pode fazer uma grande diferença. Ontem eu abri uma caixa, ontem nós tivemos cirurgia, né? Duas cirurgias, a mesma cirurgia, duas colicistectomias. Abriram para mim duas caixas. Uma caixa só tinha uma pinça com dente, pinça dente de rato. Não tinha pinça anatômica, não tinha pinça DeBake, não tinha DeBake não precisa, pinça de Addison e não tinha pinça anatômica. Falei, poxa, aí pedi a pinça. Jackson, me trouxeram uma pinça sem dente. Abriu, quando eu vi, olhei, era pinça sem dente. Então a gente tinha uma pinça com dente e uma pinça sem dente. Foi feita a cirurgia? Sim, mas com material adequado, ela funciona muito melhor. É disso que eu tô falando. Então, duas pinças com dente, quando você tem que pegar no começo a parede, duas pinças com dente, vai lâmina, tesoura para divulsionar, vamos entrar na barriga para fazer o pneu peritônio. Alguns cirurgiões vão fazer a técnica aberta, outros a técnica fechada. Uns usam Bacalhau, outros usam Cocker. Alguém vai falar, ah, mas usa Bacalhau para pegar a pele, meu. Funciona bem para pegar a aponeurose, né? Funciona bem. Quem usa sabe por que usa e sabe como usa. Então, tudo é uma questão. Aí você não fica engessado só no. Ai, só pode ser essa pinça? Claro, é que a pinça tem a função. Olha só, o Cocker, por exemplo, ele é classificado como hemostático na maioria das literaturas. Ele é um hemostático? Não é. Talvez tenha sido em algum momento da história da cirurgia? Talvez. Por quê? Quando ele foi desenvolvido, essa ponta dele, então o Cocker às vezes a gente usa até para pressionar a alça que vai sair. Então, pega um cocker grande, faz, né, de um lado ou de outro, e depois tira essa parte que foi
ficou presa com o cóccix, porque ela fica mais amassada, né? Destrói mesmo ali, tira para poder reavivar e aí fazer a anastomose, enfim. Não é essa a função dele. Não é pegar um vaso. Você não vai dar um cóccix para um cirurgião prender um vaso. Ou seja, ele não é mais uma pinça hemostática, ele é uma pinça de apreensão, né? Então, olha só que coisa engraçada. E a gente continua vendo na literatura se repetir que ele é um hemostático. Ele não é um hemostático mais, não faz mais essa função. Há muitos anos. Ele é uma pista de apreensão. Então, a gente tem algo, são várias, olha só quantas conversas que a gente precisa ter ainda. Aí alguém vai me questionar, você tem formação acadêmica nenhuma? Sou instrumentadora cirúrgica e leio muito, estudo muito. Estou indo agora para graduação, né? Ano que vem pretendo estar na graduação e estou me preparando para isso, exatamente para completar esse meu quadro de instrumentadora, né? E ter uma graduação da instrumentação? Não, provavelmente, né? Porque a instrumentação tem um curso só aqui no Brasil, que ele é nível superior, né? Unicelvi, mas ainda estou organizando as minhas coisas para minha graduação. Não vou abrir aqui o que eu vou fazer, mas o que eu quero que vocês entendam eu tenho 25 anos de prática. E muitas vezes a prática e a visão da realidade dos lugares vai te trazer esse conhecimento. Não tenha medo de colaborar e de se tornar esse profissional, né, que colabora e que traz uma nova visão para sua área. Ah, mas você não julgue, não fiquem julgando. Aqui no Brasil a gente tem esse costume, né, de ficar julgando os outros. Ah, isso é bom, isso não é. Ah, às vezes uma pessoa tem uma baita formação e não consegue falar um terço das coisas que eu falo, exatamente porque ela não tem a prática. Ela tem prática de outras coisas, talvez ela seja muito melhor que eu em outras coisas. Mas nessa prática de centro cirúrgico, depois de 25 anos, e muitas equipes e hospitais, né? Já tive com muita equipe, eu conheço médico no Brasil inteiro, em Pará, até em Rondônia, eu conheci médico de Rondônia. Então, assim, a gente não tem, eu não tenho a formação acadêmica, mas eu tenho conhecimento prático. Eu acho que a gente precisa exercitar esse nosso olhar e buscar esse conhecimento. Então, leiam a lógica da montagem das caixas cirúrgicas, tá? Converso muito com os meus chefes. Eu tenho um chefe que é professor da disciplina de cirurgia, de técnica cirúrgica, então a gente conversa bastante sobre essa construção de material, né, dos questionamentos que eu faço. E aí isso somos muito para escrever meu livro também, tá? Então a gente tem um embasamento técnico, teórico e prático, tá? De tudo isso que eu tenho falado para vocês. E espero vocês no workshop que nós vamos fazer, que é o workshop A Lógica da Montagem das Caixas Cirúrgicas, o início da caminhada. Porque o início da caminhada? Porque eu vou trazer para vocês muitos elementos, mas a gente tem muitos outros materiais, e isso pode melhorar e ser refinado nas próximas edições desse livro. Isso pode se tornar uma sequência com vários profissionais escrevendo, enfim, ou cada um fazendo a sua área, mas isso é importante porque a gente consiga melhorar os processos, todos os processos nessa construção de caixa, na montagem, na organização, na compra, e no descarte, quando você fala de um material que não funciona mais, o que você faz com ele. Então, assim, tudo isso é importante que a gente traga dentro de um workshop. E cada setor pensando, né, nas diretrizes de ESG, eles falam sobre isso, né, a questão ambiental, porque se pensa na gestão, na questão ambiental e na questão de pessoas. Então, tudo é uma nova visão capitalista. Bom, a gente precisa falar muito sobre isso ainda. Mas é importante que a gente comece a pensar, cada um no seu espaço, e como construir esse espaço de uma forma melhor. A minha contribuição social hoje é falar muito desse livro. Eu escrevi esse livro. Muitas vezes eu me questiono, né? Será que está ajudando mesmo? Claro,
porque a gente tem essa tendência de se questionar e de saber se está ou não. Então, agora eu vou intensificar meu trabalho e eu quero que você me acompanhe e traga melhorias, críticas e observações, enfim, para que a gente consiga junto construir esse caminho. Ninguém constrói nada sozinho. E se mais gente puder contribuir, né, quem sabe escrever um novo livro com vários outros profissionais falando desse assunto e a gente fazer um livro muito bacana, voltado exatamente para ampliação desse trabalho, seria uma honra para mim fazer esse trabalho. Então, eu aguardo vocês nos próximos vídeos e no workshop a lógica da montagem das caixas cirúrgicas, o início da jornada ou o início de um olhar mais cuidadoso diante do material cirúrgico, tá bom? Eu espero vocês dentro do workshop. Até breve.